Olá e boas-vindas a quem nos ouve a mais uma edição da nossa análise aprofundada. É um prazer estar aqui de novo para mais um mergulho histórico. A nossa missão hoje é, pegar o volume 2 das Memórias Pessoais de Wes Grant. Um texto original, bem denso. Muito denso. E escrito pelo próprio general, né? E a ideia é extrair os momentos mais surpreendentes, de estratégia militar, um humor meio inusitado e aquele drama humano visceral que definiu os rumos da Guerra Civil Americana. O que temos em mãos é um material verdadeiramente notável. É um relato em primeira mão, vindo diretamente da mente de quem orquestrou as campanhas decisivas. Cara a cara com a história. Exato. Nosso foco será aquele período crítico que vai do final de 1863 até 1864. Vamos acompanhar a transição de um cenário onde as tropas famintas estavam presas no cerco de Chattanooga. Uma situação bem sombria. Sim, passando pela ascensão do próprio Grant ao comando de todos os exércitos dos Estados Unidos até chegar na marcha implacável do Sherman rumo a Atlanta. O texto oferece uma visão super crua, sabe? Sobre a logística e o peso do comando. Ele foca estritamente em como a informação, a infraestrutura e as linhas de suprimento decidem o destino das nações. Tudo isso mantendo uma perspectiva puramente factual sobre as táticas de ambos os lados na frente de batalha. Certo, vamos desvendar isso. Porque essa nossa exploração não vai ser como a leitura de um documento monótono. Definitivamente não. Nós veremos presidentes dando palpites em mapas de forma curiosa, generais brigando consigo mesmos no papel. Essa parte é maravilhosa. E até um jornalista espião se escondendo atrás de um toco de árvore no meio da noite. É o caos da guerra em detalhes. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa voltar ao outono de 1863. Grant está a caminho de Louisville, viajando de trem. E aí a rotina dele é interrompida. De repente, um mensageiro corre pela plataforma em Indianápolis para parar a locomotiva. Era o secretário de guerra, o Stanton. Que ele nunca tinha conhecido pessoalmente, né? Nunca. Os dois acabam se reunindo no meio de uma chuva fina, extremamente fria. O próprio Grant anota um detalhe curioso nas memórias. Stanton pegou um resfriado naquele dia chuvoso do qual nunca mais se recuperou. Um detalhe humano no meio de uma decisão gigantesca. Pois é. E é nessa reunião meio improvisada que o Grant recebe a escolha de assumir o comando da recém-criada Divisão Militar do Mississippi. Ele tem a opção de manter o Rosecrans no comando do exército de Cumberland ou substituir ele pelo Thomas. E ele não hesita. Ele escolhe o Thomas na hora. E o cenário que esperava eles era assustador. O que é fascinante aqui é como o exército de Cumberland estava totalmente sitiado em Chattanooga. As forças confederadas do general Bragg ocupavam as elevações ao redor. Aquelas montanhas gigantes, a Missionary Ridge e a Lookout Mountain. Isso mesmo. Eles controlavam todas as rotas de acesso. A situação tinha chegado a um ponto de ruptura logística. As estradas estavam em um estado lastimável. Tão lastimável que cerca de 10 mil mulas e cavalos da União já tinham morrido de fome ou exaustão pelos caminhos. 10 mil? É um número absurdo. As tropas sobreviviam com meias rações de umas bolachas incrivelmente duras e o que eles chamavam ironicamente de carne seca no casco. Carne seca no casco. Porque o gado que chegava de Nashville vinha tão magro que mal conseguia andar. Literalmente pele e osso. E quando Grant telegrafou para o Thomas ordenando que a cidade fosse mantida a todo custo, a resposta foi firme, mas bem sombria. Ele disse, manteremos a cidade até morrermos de fome. E chegando lá, o Grant percebeu que isso não era uma figura de linguagem. Era um prognóstico iminente. E, com as tropas nesse nível de inanição, uma batalha campal estava totalmente fora de cogitação. Como ele conseguiu organizar uma reação com os soldados que mal tinham força para segurar os rifles? A iminência do colapso forçou uma inovação tática brilhante, baseada puramente na sobrevivência. A prioridade absoluta não era atirar, era abrir uma rota de suprimentos. A famosa engenharia de guerra. Sim. Sob a direção do engenheiro W.F. Smith, eles montaram uma serraria improvisada com um motor velho para construir pontões. E aí vem a ação noturna. Na surdina da noite, 1.800 homens embarcaram em 60 desses pontões e desceram as águas escuras do rio Tennessee.
O objetivo era passar furtivamente pelos piquetes inimigos e surpreender eles em Browns Ferry. A alteração foi um sucesso cirúrgico, né? Total. Essa nova rota ficou carinhosamente conhecida pelos soldados como a Linha das Bolachas. Ou a Cracker Line, no original. Exato. Em menos de uma semana, os soldados voltaram a receber rações completas. O moral da tropa disparou instantaneamente. Um exército normalmente marcha com o estômago. Toda a dinâmica do cerco mudou, não por causa de um ataque de artilharia, mas porque a linha de suprimentos foi restabelecida. O contraste entre esse planejamento de alto nível e a realidade no chão de terra é muito impressionante. E no meio dessa tensão de manter a linha das bolachas aberta, o texto revela umas interações humanas quase surreais. Aquele momento no riacho é inesquecível. Sim. O Grant, que estava andando de muletas após uma queda de cavalo, foi fazer uma inspeção nas linhas de frente perto de um riacho usado para o abastecimento de água. Onde os dois lados buscavam água. Isso. A guarda da União, ao ver o Grant, começou a gritar as ordens formais para apresentar armas ao general-comandante. Grant tentou dispensar a formalidade para manter a discrição. Ele não queria chamar a atenção da linha inimiga. Mas do outro lado do riacho, a poucos metros de distância, um sentinela confederado ouviu tudo. E esse sentinela grita para os próprios companheiros apresentarem armas para o general Grant. Incrível. A linha inimiga realiza uma saudação militar completa que o Grant devolve respeitosamente. Ele ainda para e conversa amigavelmente com o soldado confederado que vestiu um uniforme azul. Um uniforme que ele tinha pego dos corpos, provavelmente do corpo de Longstreet. É um momento de estranha civilidade e cordialidade entre soldados rasos na linha de frente, antecedendo um banho de sangue iminente. Essa dualidade da guerra, sabe? O respeito profissional contrastando com o ímpeto de destruição, fica ainda mais evidente quando o conflito finalmente explode na Batalha de Missionary Ridge. Onde as coisas saem do controle. O ataque ordenado pelo Grant não saiu nada como planejado, revelando como o caos do campo de batalha muitas vezes reescreve as melhores estratégias. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O comando do Thomas recebe ordens explícitas de avançar apenas até a base da montanha, tomar a primeira linha de trincheiras inimigas, parar e aguardar novas instruções para se reorganizar. Era um avanço limitado. As tropas avançam, sob fogo pesado, e tomam a base. Mas a linha de fogo inimiga vindo lá do alto da colina era devastadora. Ficar ali embaixo aguardando ordens significava a aniquilação total. Eles viraram alvos fáceis. E recuar pelo campo aberto seria um massacre pior ainda. Então, em um movimento de puro instinto de sobrevivência e audácia, as tropas inteiras comandadas por Sheridan e Wood simplesmente ignoram o plano. Eles decidem subir. Começam a correr morro acima em direção ao topo, sem ordens de ninguém. O próprio Grant, observando tudo lá de Orchard Knob, ficou atônito. Ele perguntou ao Thomas quem tinha ordenado aquela carga suicida, e a resposta foi que a iniciativa partiu dos próprios soldados. E o mais louco é que deu certo. E o que torna essa subida bem-sucedida é um detalhe contraintuitivo sobre a física do combate em terrenos íngremes. Como assim? Os soldados da União que avançavam mais rápido e ficavam literalmente colados aos confederados em recuo eram os mais protegidos do fogo inimigo. Eles usavam os inimigos como escudo tático? Mais ou menos. Os defensores lá no topo da Missionary Ridge precisavam atirar em um ângulo tão alto para não atingir os próprios homens que estavam fugindo em costa acima, que os tiros passavam inofensivos por cima das cabeças da infantaria da União. Nossa, então a inclinação salvou eles. O pânico de não conseguir atirar sem dizimar as próprias fileiras causou um colapso total na linha de defesa do General Bragg. Eles abandonaram posições consideradas inexpugnáveis de forma completamente desordenada. Toda essa debacle Missionary Ridge nos leva inevitavelmente a olhar para quem estava no comando daquelas elevações. Os líderes confederados. As memórias trazem avaliações muito diretas sobre os generais inimigos. O Grant construiu essas opiniões através de anos de convivência desde a Guerra Mexicana-Americana. Ele conhecia todos eles intimamente. O Longstreet é frequentemente elogiado no texto como um soldado capaz, honrado e de imensa bravura tática. Por outro lado, o Braxton Bragg é descrito como dono de um intelecto afiado, mas prejudicado por um temperamento irascível, teimoso e cronicamente argumentativo. Ele era o próprio pior inimigo dele.
Essa natureza conflituosa do Bragg é ilustrada por um episódio que beira o cômico nas memórias, não é? Ah, o episódio do quartel-mestre. É uma das anedotas mais reveladoras sobre o perigo de uma liderança disfuncional que o Grant conta. Conta pra nossa audiência, porque essa história é muito boa. Quando Bragg era um jovem primeiro-tenente, ele comandava uma companhia e, simultaneamente, ocupava o cargo de quartel-mestre do posto. Em determinado momento, ele preencheu uma requisição formal de suprimentos em nome da sua companhia. Até aí normal. Em seguida, assumindo o papel de quartel-mestre, ele avaliou o próprio pedido e o negou oficialmente por escrito. Ele negou o próprio pedido. E não satisfeito com a própria negação, ele voltou ao papel de comandante da companhia e redigiu uma resposta argumentando longamente contra a decisão do quartel-mestre. Ele começou a mandar ofícios para ele mesmo. Essa troca de ofícios oficiais consigo mesmo escalou a tal ponto que a papelada inteira foi parar na mesa do comandante do posto. O comandante, perplexo, exclamou que o Bragg já havia brigado com todos os oficiais do exército e agora estava brigando consigo mesmo. É uma história hilária. Mas essa incapacidade de gerir as próprias frustrações transborda do anedótico para o estratégico de maneira bem desastrosa. Antes do colapso em Chattanooga, o Bragg tinha enviado o próprio Longstreet para longe da frente principal, Em uma expedição infrutífera rumo a Knoxville. afastando o seu comandante de campo mais capaz bem antes da batalha. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo, vemos que a fragmentação do comando confederado por rivalidades internas custou a eles o controle do Tennessee. O ego atrapalhou a tática. Enquanto Bragg dividia suas forças movido por atritos pessoais, o outro lado estava prestes a consolidar sua liderança de uma forma inédita. A vitória incontestável em Chattanooga catapulta o Grant para o centro do palco estratégico. Isso acontece em março de 1864, né? Sim, quando ele é promovido a tenente-general, a patente mais alta desde George Washington. E ele viaja para a capital para assumir o comando global de todas as forças. É nesse momento que ocorre o primeiro encontro pessoal entre o Grant e o presidente Lincoln. E o texto revela um Lincoln bastante franco sobre as suas próprias limitações. Ele era muito autoconsciente. Ele admite não possuir conhecimento tático profundo e confessa que só emitia ordens executivas diretas no passado porque sentia que seus generais procrastinavam constantemente. Ele precisava forçar o movimento. Ele tentava empurrar os generais para ação. Mas mesmo com essa confissão, o Lincoln não resiste e saca um mapa da gaveta para mostrar ao Grant um plano próprio, sugerindo desembarcar um exército entre dois rios, lá na Virgínia. Como o Grant reagiu a isso? O Grant relata ter ouvido o plano inteiro, com o máximo respeito para, em seguida, simplesmente ignorar tudo. Típico do Grant. A leitura técnica do Grant era imediata. Colocar tropas ali não ameaçaria o inimigo, apenas protegeria os flancos dos confederados, engarrafando o próprio exército da União. Mas a sabedoria do Lincoln foi confiar ao Grant o desenvolvimento de um plano global e não interferir mais a partir daquele dia. E a doutrina de guerra da União sofre uma reestruturação radical a partir desse exato momento. Até então, os 19 departamentos militares operavam como feudos independentes. Eles lutavam guerras totalmente desconectadas. Cada um no seu quadrado. A grande estratégia delineada pelo Grant exigia que todos os exércitos marchassem simultaneamente. O Sherman avançaria contra o Johnston rumo a Atlanta, o Meade, com a presença constante do próprio Grant, pressionaria o Lee implacavelmente na Virgínia, o Sigel desceria pelo Vale do Shenandoah e o Butler avançaria pelo Rio James. Uma pressão em todas as frentes. O raciocínio era puramente matemático e focado na exaustão logística. O objetivo era impedir que as forças oponentes usassem as ferrovias internas para mover reforços de setores inativos para os pontos que estavam sob ataque. Ao ouvir essa proposta, o Lincoln compreendeu a mecânica do atrito instantaneamente. Quando o Grant explicou que mesmo que uma de suas forças não conseguisse ganhar terreno, o simples fato de manter o exército inimigo engajado impediria que aqueles soldados fossem enviados para ajudar em outras frentes. A fixação do inimigo. Exatamente. E o Lincoln respondeu com uma analogia bem cirúrgica e característica do Oeste. Ele disse que, se um homem não consegue esfolar o animal,
ele deve pelo menos segurar a perna firmemente enquanto o outro faz o serviço. Perfeito. A brutalidade dessa estratégia de movimento simultâneo deixou claro que a métrica de sucesso tinha mudado. A captura de território tornou-se secundária. A meta agora era o desgaste total e a destruição das capacidades logísticas e dos exércitos em campo, independentemente das perdas sofridas pelo próprio lado. Era uma guerra de aniquilação de recursos. E as fricções que surgem quando se tenta coordenar máquinas de guerra tão massivas não se limitavam ao fogo inimigo. O controle da informação tornou-se uma batalha à parte, gerando incidentes super surpreendentes durante a árdua campanha de Wilderness. Essa questão da informação nos leva diretamente a uma das figuras mais curiosas dessas memórias. O Sr. Swinton. O famoso historiador. Ele acompanhava o exército sob o manto de ser um historiador dedicado. Ele tinha garantido que não atuaria como correspondente de imprensa para evitar o vazamento de informações estratégicas em tempo real. Mas a tentação do furo de reportagem foi maior. A curiosidade investigativa falou mais alto. Durante uma noite escura na campanha, o Grant e o Meade estavam discutindo planos operacionais altamente confidenciais em volta de uma fogueira. No meio do acampamento. Um oficial do Estado-Maior, de repente, nota uma movimentação estranha nas sombras. Ao investigar, encontra o Sr. Swinton agachado atrás de um toco de árvore, escutando avidamente cada palavra do alto comando. O flagrante foi absoluto. O impacto de um vazamento desse nível seria incalculável dentro da estratégia de avanços simultâneos que a gente acabou de discutir. A tensão era tão alta que, ao ser descoberto em um acampamento subsequente, o general Burnside determinou a execução imediata do Swinton por fuzilamento naquela mesma tarde. Uma medida bem extrema. O Grant foi forçado a intervir, usando a autoridade dele, para cancelar a execução, mas ordenando a expulsão sumária do jornalista de todas as linhas do Exército, com a ressalva bem clara de que qualquer retorno resultaria em punição severa. Essa paranoia com o fluxo de informações faz todo sentido quando pequenos ruídos de comunicação ganhavam proporções devastadoras, até mesmo internamente. Sem dúvida. O desgaste reputacional sofrido pelo General Butler ilustra muito bem o peso que uma única frase mal colocada em um relatório oficial podia carregar. A tropa do exército de James, comandada pelo Butler, tomou posições em Bermuda Hundred. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade do comando na formulação de relatórios. Como esse impasse se formou a ponto de virar motivo de piada nacional? Bermuda Hundred era uma península cercada pelos rios James e Appomattox. O engenheiro-chefe, General Barnard, foi inspecionar o local e retornou ao quartel-general com um rascunho da topografia. Para mostrar para o Grant. Ele relatou ao Grant que a posição era formidável para se defender, mas absolutamente inútil para iniciar um ataque ofensivo. Para ilustrar, o Barnard comparou a península ao corpo de uma garrafa. Uma garrafa. Ele afirmou que as linhas do Butler eram a rolha e que o inimigo havia cavado trincheiras bem na frente, arrolhando a garrafa e prendendo Butler lá dentro. A analogia era perfeita do ponto de vista da engenharia militar. Onde ocorreu o desastre? O desastre aconteceu quando Grant redigiu seu relatório oficial. Ele utilizou a metáfora do Barnard, escrevendo que a força estava apertada como uma rolha na garrafa, mas omitiu as aspas. A autoria recaiu sobre o comandante supremo. Então o público leu aquilo como uma zombaria oficial do tenente-general contra seu próprio subordinado. E o termo engarrafado colou na imagem do Butler instantaneamente. A imprensa não perdoou. O interessante é que o Grant dedica espaço nas suas memórias para confessar esse lapso de comunicação. Ele demonstra um remorso público muito claro pelo constrangimento histórico causado ao Butler por causa de um descuido gramatical em meio ao caos da campanha. Mostra muito do caráter dele. E enquanto Butler enfrentava esse impasse, a pressão no outro lado do mapa aumentava absurdamente. A marcha do Sherman rumo a Atlanta é descrita no texto não como uma corrida gloriosa, mas como um esforço metódico, exaustivo e banhado em sangue através de montanhas e florestas densas. A campanha de Atlanta foi um exercício de paciência logística e de manobras de flanco. O Sherman raramente lançava ataques frontais diretos contra posições fortificadas. O que seria um suicídio militar. Em vez disso,
Ele estendia suas linhas para o lado, ameaçando constantemente cortar as ferrovias que abasteciam as forças do general Johnston e mais tarde do Hood. Essa ameaça contínua à linha de suprimentos. Forçava o exército confederado a abandonar montanhas e trincheiras formidáveis e recuar para a próxima posição defensiva, passo a passo, cada vez mais perto de Atlanta. Uma dança macabra. Foi uma campanha de atrito implacável, onde o terreno difícil e as escaramuças contínuas cobravam um preço altíssimo em comandantes veteranos de ambos os lados, culminando inclusive na perda de oficiais brilhantes da União, como o general McPherson. A pressão incessante do Sherman finalmente atingiu o ponto de ruptura em setembro de 1864. O general confederado Hood percebeu que a última via de abastecimento havia sido cortada. A linha da vida da cidade se foi. Manter Atlanta tornou-se completamente inviável. Sob a cobertura da escuridão, as tropas de Hood iniciaram a evacuação, mas não sem antes garantir que nada de útil caísse nas mãos da União. O clarão e o estrondo dos confederados explodindo seus próprios depósitos de munição massivos marcaram o fim da campanha. Um cenário apocalíptico para a época. A queda de Atlanta reverberou como um trovão através do continente, e o impacto não ficou restrito às baixas ou ao controle ferroviário. O timing de tudo isso ditou os rumos do país nas urnas. O desfecho em Atlanta forneceu a prova tangível de que a estratégia multifrontal estava esmagando a capacidade de resistência adversária. Isso revigorou o ânimo da população do Norte no momento exato em que a fadiga da guerra ameaçava o suporte político ao governo. Foi a garantia da reeleição. Consolidou a reeleição do Lincoln e garantiu que o plano de exaustão logística liderado por Grant continuasse operando até o final definitivo do conflito. Então, o que tudo isso significa para a gente? Ao longo da nossa análise desse documento monumental hoje, traçamos o caminho de uma força militar que estava prostrada, literalmente faminta lá em Chattanooga, e a vimos ser revitalizada por soluções logísticas pragmáticas como a linha das bolachas. Uma virada logística antes da tática. Testemunhamos as engrenagens de um comando reformulado tentar domar o caos de avanços não autorizados em encostas íngremes. E sob a direção de uma nova visão estratégica, acompanhamos o peso esmagador de exércitos operando em uníssono, destruindo ferrovias, silenciando espiões e forçando o colapso de cidades cruciais como Atlanta. A análise dessas memórias nos oferece não apenas um mapa das táticas de campo, mas também uma janela para reflexões muito mais profundas do próprio Grant sobre as engrenagens que movem a sociedade em si. Tem um fechamento filosófico no livro. Há um argumento final nas memórias que considero um dos mais surpreendentes. Longe dos mapas e dos canhões, o Grant reflete sobre o cenário econômico macro e afirma categoricamente que o Sul acabaria se beneficiando mais de sua própria derrota militar do que o Norte. Parece uma contradição. Como ele justifica isso? A fundação do raciocínio dele era estritamente analítica. O sistema sustentado pela escravidão, segundo os escritos dele, degradava o valor do trabalho livre, engessava completamente a inovação e, inevitavelmente, levaria ao esgotamento completo do solo agrícola na região. O Grant enxergava o modelo econômico escravagista como uma bomba relógio, né? Uma estrutura insustentável que iria ruir sob o próprio peso. O argumento principal dele: a derrota imposta pelos exércitos da União, que demoliu a infraestrutura existente, paradoxalmente forçou a erradicação de um sistema que impedia o desenvolvimento e a modernização, abrindo caminho para uma eventual reconstrução em moldes muito mais robustos a longo prazo. O que nos deixa com um pensamento profundo para carregar além dos livros de história e aplicar à nossa percepção de mundo atualmente. Qual seria? Até que ponto os colapsos estruturais mais dolorosos, aquelas derrotas absolutas que arrasam com as antigas formas de operar, são muitas vezes o único mecanismo capaz de demolir sistemas que são fundamentalmente insustentáveis. Quantas vezes a destruição total de um caminho que seguíamos por pura inércia é o pré-requisito inescapável para forçar a reestruturação que trará a verdadeira vitalidade lá no futuro?
Uma reflexão sensacional e super instigante para encerrar a nossa imersão de hoje. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouve ao longo desta jornada analítica, pelos bastidores logísticos e estratégicos que moldaram o continente. Foi fascinante desvendar esses relatos originais. Convidamos o pessoal a continuar escavando esses documentos e desbravando as correntes profundas da nossa história. Até o nosso próximo encontro.